Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip, já temos o primeiro classificado às quartas de final da Eurocopa. É a Suíça, vence a Itália por 2-0, até com relativa tranquilidade, né? Fez um primeiro tempo muito dominante, fez 1-0, logo no início do segundo fez 2-0 e aí foi controlar a partida. A Itália tinha a tarefa de buscar 2 gols de desvantagem contra uma seleção que se defende bem e tem um cara chamado Jan Sommer no gol. Então, assim, é uma partida que, para mim, o resultado é completamente justo e eu ouso dizer esperado, porque a Suíça jogou muito mais futebol do que a Itália na fase de grupos. E a Itália tá um pavor depois que ganhou a Eurocopa, né? De se dizer isso, não é de hoje, né? Tipo, eu sei que o Luciano Spalletti, ele é um técnico que traz muita expectativa pelo que ele fez na Napoli, mas não é como se o antecessor dele fosse pouca coisa, né? O Roberto Mancini, ele ganhou a última Eurocopa e ele é um campeão da Premier League. O primeiro título da história do Manchester City na Premier League foi sob o comando de Roberto Mancini. Mancini é muito bom técnico, então assim, a Itália, ela normalmente vai ter bons técnicos. Já teve o Conte, tem o Mancini, agora tem o Spalletti. Mas o elenco, né, é aquela coisa, né, não vai, né, não tá ornando da maneira que eles gostariam. Eles têm alguns jovens talentos muito legais, né, como é o cara da Fioli, o Barella, já não é tão jovem o Barella, mas assim, a gente vê alguns outros talentos que eles não explodiram como outros, explodiram no sentido positivo, né, de chegar ali perto do seu grande potencial. O Chiesa é um bom exemplo, na última Eurocopa ele estava melhor do que nessa, e os veteranos da última Eurocopa também estavam melhores, né? Porque agora passou 3 anos desde a última Eurocopa, então o declínio físico atinge todo mundo. Então eu vejo a Itália muito apática. Não foi uma seleção legal de acompanhar em nenhum jogo. Eles não jogaram bem quase nada nessa Eurocopa. Contra a Croácia foram salvos no último lance. Lá contra a Espanha foram dominados, entende? Contra a Albânia, a Itália também teve muitas dificuldades. Não é que ela jogou muito bem, ela passou um aperto contra a Albânia. Então e um jogo muito positivo e a Suíça passou por cima, né? O Freuler marcando aquele primeiro gol. E assim, depois teve um jogador chamado Vargas na Suíça. Me chama bastante atenção que a Suíça tem um jogador chamado Vargas, mas foi lá, fez o segundo. E depois disso a Itália até melhora, até pressiona mais, mas é a natureza do jogo, né? Tá 2-0 e você espera, né, que aí no mínimo você vai conseguir um pouco de pressão para tentar buscar o resultado de volta e não é o que eles conseguem ter sucesso, né? Tipo, eles têm a pressão, mas não é lá muito perigosa. O Jan Sommer consegue defender boa parte dos chutes que a Itália coloca na direção dele, que não foram muitos, e é isso. Suíça 2-0, avança com méritos. E eu vou falar uma coisa, eu não gosto dessa ideia de que as seleções têm que passar por um período de renovação e transição. Não é clubes, entende? Clube é uma coisa, né? Você tá comprometido com o jogador por um tempo. Na seleção você não tá comprometido com ninguém. Se o cara tá produzindo, joga. Eu não tenho nada errado, tipo assim, chamar, por exemplo, Thiago Silva, 38, 39. Hoje, por exemplo, eu não chamaria, mas o cara com 39 anos jogando bem, não tem problema nenhum. Se não tem gente melhor, fazer o quê? Tem que usar quem é melhor. A Itália ali, dependendo de um gol, tá com o Scamacca. Podia ser o Immobile, podia ser um cara mais veterano. Muita gente boa, que, ó, a Itália, a maior parte dessa última geração já não vive o grande momento, né? Mas muita gente boa fica de fora dessas competições e poderia estar ajudando. Eu sou contra a Alemanha, por exemplo, não convocar o Hummels. O Hummels ainda é um dos grandes zagueiros da atualidade. Eu acredito que ele poderia oferecer coisas à seleção da Alemanha. Eu sou contra você deixar, por exemplo, um Miller de fora, não é o caso, né? Mas você deixa os caras assim, os grandes talentos, gente que ainda é produtivo de fora, pra mim não desce. E o Spalletti tá tentando fazer o erro que o Mancini fez no final de trabalho e que o Joachim Löw fez. Esse negócio de renovar a seleção, quando os veteranos ainda entregam ótimos desempenhos, é terceirizar a culpa. Você tentar falar que a seleção não tá rendendo porque eles não estão rendendo, entende? A seleção às vezes não tá rendendo porque a culpa é do técnico que não conseguiu ajustar, entende? Eu acredito que o Spalletti ele não tem confiança no elenco veterano, tenta fazer essa junção ali de um veterano do X e Y, porque não pode ser todos os jogadores jovens, não tem como. E assim, tenta fazer essa junção, só que não funcionou, né? Para mim a Itália é uma das piores seleções que avançou às oitavas de final e convenhamos, né?
faz muita justiça a Suíça avançar, porque foi a melhor seleção e eu acho que a seleção mais perigosa avançando, visto pelo futebol que vem jogando e até mesmo pela vontade dos jogadores que, ao meu ver, estão mais entrosados e estão mais motivados do que os italianos, que claramente, sem tecer aquela moral baixa pelo quanto que a seleção tá aquém do que apresentou alguns anos atrás. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.